E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e novamente com o Poco F6 e o seu Snapdragon 8S Gen 3 a gente vai fazer aqui os testes de emuladores. Sim rapaziada, finalmente os testes de emuladores vão acontecer nesse dispositivo, né? Eu demorei um pouquinho pra fazer porque eu tive muitas questões aí pra resolver, mas estamos aqui já com os emuladores. Esse daqui vai ser o vídeo que eu vou mostrar o desempenho bruto deles e é claro, eu vou ter um vídeo separado para emuladores de Switch, até porque, né, galera, o Switch tem muitos jogos específicos aí que rodam em certas circunstâncias, então a gente precisa de um vídeo só para Switch para todo mundo tirar suas dúvidas de quais jogos rodam nessa belezinha. Mas no vídeo de hoje a gente vai estar testando grandes emuladores, como aqui o M64 Plus de Nintendo 64, DuckStation de PlayStation 1, PPSSPP de PSP, Flycash, sim, finalmente mudei aqui pra gente poder testar os jogos de Dreamcast, Dolphin Emulator para GameCube e Wii, e o nosso Vita 3K, junto também com o nosso Lime 3DS para jogos de 3DS e Nether SX2 para jogos de PlayStation 2. Só lembrando a todos vocês, a minha versão é a versão de 12 GB de RAM com 512 GB de armazenamento interno. Você tem também versões de 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento interno, porém as duas devem ter mais ou menos a mesma performance, até porque todos esses emuladores aqui não pegam tanto assim de memória RAM. O de Switch, aí sim um 12 GB vai ser um pouquinho mais diferente. Lembrando que aqui vou estar utilizando o controle Apex 4 da Flyde, que é um controle extremamente lindo e muito gostosinho da gente poder utilizar. E sem mais enrolações, bora finalmente pro vídeo. Começando com o nosso primeiro emulador, vai ser o N64 Plus, e que, como vocês podem ver, está rodando aqui o nosso querido Pokémon Stadium 2. Bom, rapaziada, tá na resolução mais alta possível, que é 5300 por 3000 e pouquinho, e a gente tá tendo uma performance constante de 30 FPS, mesmo aqui com cenas bem altas aqui de altas resoluções, né, e principalmente cenas de golpes que tem que renderizar bastante coisa. E como a gente pode ver, a performance não sai ali do... agora deu uma quedinha ali para uns 25, mas logo já voltou ali para os nossos 30 FPS. Acontece bastante, principalmente na questão quando ele começa a renderizar shaders pela primeira vez, mas no geral, a gente ainda tem uma performance muito boa, no geral, para conseguir jogar esse jogo. Vocês podem ver que a gente não perde a performance, mesmo se renderizar um novo shader ou coisa desse tipo depois de um tempinho, né? Mas é 30 FPS bem constantes aqui pra gente conseguir jogar. Agora deu uma quedinha, né? Cara, é impressionante, é só eu falar que tá constante em 30 FPS que ele dá uma dropada ali por uns 20, mas ele volta rapidamente. Tudo isso daí é por conta mesmo da questão da renderização das shaders, porém a gente consegue ver que ele ainda tá com uma performance muito boa e não é de se jogar fora, né, cara? A performance desse celular é realmente muito boa para um emulador mais simples como esse do Nintendo 64. Já no DuckStation para PlayStation 1, GPU Render é a Vulkan, e aqui a resolução a gente já vai começar diretamente no 9x, que é a resolução 4K. E lembrando, estou utilizando aqui um patch de widescreen para a gente poder preencher toda a tela. E já carregando o nosso estado, né, rapaziada, vocês podem ver ali que a velocidade está em totais 100% de velocidade, sem tirar nem pôr. A gente tá conseguindo ali pegar os nossos 30 FPS desse jogo suavão, e o jogo está totalmente lindo. Cara, o jogo fica absurdo na resolução 4K e ainda mais nessa tela de resolução aumentada do Poco F6. Cara, é simplesmente ridículo o que a gente tá tendo aqui, porque a tela do Poco F6 é muito boa para reproduzir todos os tipos de conteúdos, né? Seja jogos, seja aplicativos, seja filmes e séries e outras coisas, e a gente tem aqui uma resolução muito boa, é praticamente a mesma resolução do Poco X6 Pro, então é uma tela excelente, com uma excelente representação de cores, e você jogar os seus jogos, mesmo que mais antigos, com resoluções tão altas, né, como a 4K, por exemplo, a gente consegue perceber um nível de detalhe muito bom, e o jogo tá realmente bem bonitinho, mesmo sendo um jogo de PlayStation 1, que, cara, mesmo assim, esse Gran Turismo 2 é um dos jogos mais bonitinhos que a gente tem. Vamos ver se a gente consegue aumentar para a resolução mais alta possível, igual foi lá no nosso Snapdragon 8 Gen 2, que é aqui resolução 16x, que eu nem sei quantos K deve ser, né, provavelmente mais ou menos ali um 8K, então bora voltar aqui para o nosso jogo, provavelmente ele tem que recompilar ali os pipelines, e agora vamos continuar. E olha só, rapaziada, mesmo aqui na resolução mais alta disponível, ele foi dropar uma vez ali para 93%, porém todo o nosso jogo segue em 100% de velocidade com os nossos 30 FPS. Vamos frear aqui nessa reta, né, porque eu quero ver principalmente a performance no meio de outros carros, que é geralmente onde começa a dropar um pouquinho mais, e mesmo com outros carros aqui, né, passando a gente consegue ver que ele ainda se mantém em 30 FPS, mesmo nessa região
região aqui mais pesada das arquibancadas. PPSSPP, vamos estar testando na resolução direta de 8x em 4K, e o jogo escolhido é o God of War Chains of Olympus, se eu não me engano, eu não lembro qual que é o nome desse jogo, mas como vocês podem ver, mesmo em 4K, a nossa performance ali é lisinho. Nosso jogo tá rodando em 60 FPS a todo momento do nosso teste, sem nenhum tipo de problema de slowdown ou coisa desse tipo. Não parece que ele tá caindo, mas às vezes ele dá ali umas quedinhas para uns 98%, 99% de velocidade. Já mostra que a resolução 4K tá sendo um pouquinho too much, mas ainda não tanto assim para prejudicar a nossa experiência de gameplay. E cara, essas pequenas travadinhas vão acontecer mesmo, isso aí é bem normal de acontecer, principalmente porque, né, o jogo tá renderizando numa resolução muito alta e o processador é recente, não tem tantas otimizações assim por parte do emulador. Mas já que a gente rodou tão bem assim na resolução 4K, bora tentar colocar uma resolução um pouquinho maior, vindo aqui nas nossas configurações e aumentando, né, de 8x em 4K diretamente para 10x e vamos ver se esse celular aguenta. Vamos recarregar aqui o nosso state. E olha só, mesmo na resolução 8x, a gente continua tendo uma performance exatamente igual a gente estava tendo antes, e agora com uma resolução bem mais bonitinha, né? A gente consegue jogar muito mais tranquilamente do que a gente jogava antes. Quer dizer, não tranquilamente, né? Mas a gente consegue jogar com o exato mesmo FPS de antes, só que agora com uma nitidez e um nível de detalhes muito maior, justamente por conta da resolução 10x. Então, para PPSSPP, esse celular é fantástico. Como vocês me pediram, eu troquei o emulador. Antes eu utilizava o Redrin, que só travava a nossa resolução em 720p, e assim, todos os celulares iriam rodar numa boa. Agora, com o Flycache, eu estou aqui vindo aqui nas nossas configurações de vídeo, coloquei já aqui o nosso patch de widescreen também e as outras configurações, e além, é claro, também coloquei a nossa resolução em 2560 por 1440. São Paulo levou 2 gols do Vasco. Meu Deus do céu, cara. Quem que leva 2 gols do Vasco, velho? Quem que leva? Enfim, resolução de 1440p pra gente poder testar os nossos joguinhos dentro do Flycache e bora ver aqui como que está a performance do Crazy Taxi. E já jogando aqui o nosso Crazy Taxi na resolução de 1440p, que aproveita bastante aqui a nossa resolução, como vocês podem ver, 60 FPS. Também aqui sem muitas dificuldades para executar o Flycache em 4K não, né? 1440p. E ainda assim é uma performance realmente muito gostosinha pra gente conseguir jogar esse jogo de Dreamcast que, cara, fez a minha infância e que, como vocês podem ver, não tá nem dando umas pequenas travadinhas, né? Geralmente você veria essas travadinhas em um jogo mais mundo aberto como esse, principalmente por conta da GPU, mas a GPU desse celular aguenta de boaça esse jogo em 1440p. Acredito até que daria pra gente colocar um pouquinho mais, mas acredito que o 1440p aproveita bastante aqui a resolução do nosso aparelho, sem ficar com muitas pequenas travadinhas. Vocês podem ver que de vez em quando ele desce ali para uns 59.8, né? Isso, é claro, não interfere em nada na nossa gameplay e a gente ainda consegue jogar tranquilamente o Crazy Taxi sem muitos problemas, né, galera? Vocês podem ver que ele tá rodando lisinho e, cara, tá realmente bem gostosinho de jogar Crazy Taxi nessa resolução toda. Já pra gente começar no Dolphin, tanto os jogos de GameCube quanto os jogos de Wii, a gente vai estar rodando na resolução 3x nativa de 1080p. E já começando aqui o nosso joguinho na fase de 2, né? Como vocês podem ver, ele não tem nenhum tipo de problema para executar esse jogo em resoluções de 1080p. Como vocês podem ver, é simplesmente gostosinho também pra gente conseguir jogar. Ele mal cai ali dos nossos 60 FPS, e, cara, acabou muito rápido esse jogo. Vamos tentar começar outro aqui pra gente começar. Ele simplesmente não sai ali dos nossos 59.9, 59.8 e, cara, a velocidade dele também está em 100% a todo momento do nosso teste. Isso significa que a nossa jogatina tá bem de boa para acontecer e acredito que vocês não teriam nenhum tipo de problema para jogar um jogo como esse, porque é simplesmente perfeitinho para você jogar, e ainda mais uma resolução de 1080p. Já pro nosso jogo de Wii, que é o Call of Duty MW3, né, o Modern Warfare 3, como vocês podem ver, esse é um jogo que já é travado em 30 FPS, mas mesmo na resolução de 1080p, a gente tá conseguindo uma performance bem consistente de 30 FPS a todo momento do nosso teste. Quer dizer, não 30 FPS constantes, mas ele fica ali caindo para uns 29.9, 29.8. É claro que isso também não vai prejudicar em quase nada a nossa experiência de gameplay geral, mas ainda assim é um bom... agora deu uma leve caidinha, vocês podem ver que às vezes ele dá uma quedinha. E lembrando, rapaziada, esses emuladores não estão
prontos ainda para o Snapdragon 8S Gen 3. É um chip novo, né? É um processador novo. No caso, é os jogos que vão ganhar otimizações e não é a Xiaomi que vai otimizar milagrosamente, como muita gente fala com o Poco X6 Pro, né? A Xiaomi vai trazer otimização pro processador. Não é ela que traz, galera. É os jogos que tem que trazer, assim como foi, por exemplo, no Karex Street, que não foi a Xiaomi que otimizou o processador, e sim foi o Karex Street que foi otimizado para o processador, porque o MediaTek 8300 Ultra era um processador novo e blá 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 blá. É a mesma coisa com esse Snapdragon 8S Gen 3. Sempre que tem um processador novo no mercado, os jogos têm que ser otimizados para ele, porque senão, cara, você não vai ter uma boa performance. Mas mesmo os nossos emuladores aqui, né, de Dolphin, os outros emuladores no geral não sendo totalmente otimizados para esse processador, ele consegue levar numa boa aqui para você jogar, até porque a arquitetura é bem parecida com vários outros da própria família Snapdragon. Então a gente não tem muito do que reclamar, e mesmo em 1080p ele tá dando um show para executar aqui o nosso jogo do Call of Duty MW3 dentro do emulador de Wii. Bom, eu já falei justamente dessa questão da otimização, justamente para a gente vir aqui falar do nosso emulador de PS Vita, o Vita 3K. Bom, quem já acompanha meu canal faz muito tempo conhece os emuladores, e o PS Vita tá meio ruim da gente conseguir emular nos nossos celulares. E assim, para um processador novo emular o PS Vita já tá sendo bem complicado, até porque já tava difícil de emular em celulares antigos, então imagina em processadores novos que chegaram recentemente no mercado e, bom, não tem um bom desempenho. O Poco X6 Pro, na hora que eu fui testar os emuladores, testei o Vita 3K e, cara, não rodou simplesmente nenhum dos jogos, justamente por conta da nova arquitetura dele. E é claro, né, todo o processador é totalmente novo e é literalmente a mesma coisa que acontece aqui dentro desse celular. O Poco F6 não consegue rodar jogos aqui do seu Vita 3K. No caso, não consegue rodar jogos, pelo menos aqui na GPU com a Vulkan, ok? Se você colocar em OpenGL, até alguns joguinhos vão conseguir abrir. Porém, vão ficar extremamente bugados, como foi o caso aqui do Mortal Kombat. E bom, galera, não precisa explicar muito, né, pra vocês verem que tá meio bugado essa questão aqui do emulador do PS Vita. Na OpenGL a gente consegue até abrir os nossos jogos, porém é isso aqui que vocês estão vendo, o jogo fica travando pra caramba e, bom, não tem praticamente nenhuma renderização de fundo, né, pelo menos aqui no Mortal Kombat. Em diversos outros jogos vão ter diversos outros bugs e tem vários jogos que você não vai conseguir jogar, então PS Vita é um emulador que eu realmente não recomendo para esse celular. Pelo menos por enquanto, até o criador, né, do Vita 3K trazer otimizações que suportem novas GPUs Adreno, como essa daqui do Poco F6. Então, mesmo testando Borderlands 2, que teoricamente rodaria de boa, o próprio Mortal Kombat, que é um dos jogos mais perfeitinhos que você tem para executar nesse emulador, Street Fighter vs Tekken, que ultimamente recebeu bastante melhoria para Snapdragon, e o Uncharted Golden Abyss, simplesmente você não consegue jogar nenhum deles se você tiver na Vulkan, e na OpenGL você vai ter diversos erros gráficos que vocês não vão conseguir jogar também. Porém, o outro aqui já é um pouquinho mais otimizado. Esse aqui é o emulador de 3DS Lime 3DS que eu estou executando na resolução 5x logo de cara, pra gente conseguir ver qual que é a performance bruta dele. E assim, 5x para jogos mais leves, como o nosso querido Pokémon Y, no caso, né, o Pokémon mais pesado dos 3DS, né, porque o Pokémon Omega Ruby e o Pokémon Sun são extremamente bem otimizados. Já o Pokémon Y é o que tem mais tranqueiras aqui para conseguir rodar, mas a gente consegue rodar ele também em 5x e com a performance de FPS de 30, e é claro, 30 FPS e a velocidade em 100% todas as vezes praticamente, e a gente não tem nenhum tipo de problema para executar esse jogo. Porém, contudo, todavia, quando a gente já passa para um joguinho um pouquinho mais pesado como o nosso grandioso Monster Hunter 4 Ultimate, 5x é um pouco too much, e a gente consegue ver que ele tá dando umas travadinhas para executar mesmo nessa parte da cutscene, e fica bem pior quando você começa a jogar, que aí você consegue sentir que, bom, o seu jogo não está numa velocidade agradável, né, ele tá rodando ali por volta dos seus 80% de velocidade na resolução 5x. É claro que dá sempre para você vir aqui diretamente até as suas configurações, não truques, configurações que eu quero. Vim aqui nas suas opções de gráficos e aqui sim você pode modificar e colocar na sua resolução 4x, que aqui na 4x agora sim o seu jogo já vai rodar muito melhor, no caso vai rodar aí de volta nos seus 60 FPS e sem aí ele perder nenhum tipo de velocidade, e ainda assim você vai conseguir uma performance muito boa para você jogar o seu Monster Hunter 4 Ultimate se você colocar na resolução 4x. Se você for aí para uma resolução um pouquinho maior como a que a gente estava antes de 5x, aí
não vai ser tão bom assim para você jogar. E pra gente finalizar com chave de ouro, a gente tem aqui o emulador de PlayStation 2, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm dúvidas para saber como essa máquina está rodando. Vamos ir aqui nas configurações do aplicativo, nas opções gráficas, o renderizador de GPU na Vulkan e a resolução apenas em 3x. Qualquer resolução um pouquinho maior que essa, para GPUs Adreno, né, 700 pelo menos, você já vai ter um pouquinho mais de dificuldade de executar. Se você tiver uma Adreno 600 de celulares como Snapdragon 888 ou o Snapdragon 870, você até consegue rodar ali de boa na resolução 4x, porém aqui, para essas GPUs Adreno mais recentes, a 3x é um pouco mais eficiente, justamente por conta das otimizações, né, rapaziada? Mas pra gente começar de boa, a gente já vai ter aqui o nosso querido God of War 3, e que, como vocês podem ver, roda tranquilamente na resolução 3x dentro desse aparelho, sem muitas ali perdas de performance. Ele roda estabilíssimos em 60 FPS a todo momento do nosso jogo, e lembrando que ainda dá para você subir mais a resolução e travar o seu jogo em 30 FPS caso for necessário, né? Se você sentir ali que ele tá dando alguns slowdowns, esse Nether X2 tem uma trava para você conseguir travar jogos que são em 60 FPS, como esse God of War em 30, e aí até mesmo um celular um pouquinho mais batata consegue executar esse jogo numa boa. Mas no geral, como vocês podem ver, a performance desse jogo tá realmente muito bom para você executar em 3x. Acredito eu que ele seja um dos poucos jogos ali que você já consegue subir para uma resolução como 3.5x e não perder tanta performance, mas aí se você tentar apelar com 4x, aí já vai ser um pouquinho demais. Mas ainda assim, nessa aqui que é a parte mais pesada do jogo, ok, rapaziada? Não tem parte mais pesada do jogo que essa, porque aqui a gente vai ter o Colosso ali na parte de trás estressando bastante a nossa GPU, e aqui na parte da frente a gente vai ter todos esses minions aqui estressando bastante o processador. E mesmo que seja uma área teoricamente fechada, ela tem bastante quesito de iluminação, tem que renderizar o bichão lá atrás, então, cara, tem muitas coisas aqui para serem renderizadas, e essa daqui acaba sendo uma parte mais pesada do jogo, e que, como vocês podem ver, é bem de boa para você executar dentro desse celular. O próximo jogo é um jogo que é muito pesado e é muito ruim de executar em diversos celulares, que é o nosso Need for Speed Most Wanted Black Edition, e lembrando, a gente também está executando ele na resolução 3x, e como vocês podem ver, já logo de cara, a gente está pegando 60 FPS deliciosamente bem dentro desse celular, sem muitos problemas aí para executar esse jogo, galera. É claro, né, não contando com todas aquelas perseguições policiais enormes que existem dentro desse jogo, porque, né, não deu para eu chegar nessa parte do jogo ainda, mas que, como vocês podem ver, mesmo numa corridinha mais de boa, que é a maioria das coisas que você vai ter aí dentro do seu Need for Speed Most Wanted, a gente consegue pegar ali os nossos 60 FPS a 100% de velocidade, mesmo na resolução 3x, sem nenhum tipo de probleminha gráfico ou qualquer outra coisa desse tipo. Essa Adreno 735 tá muito bem acertada, porque a gente podia ver, por exemplo, no próprio Poco F5, né, como a Adreno 725 tinha diversos problemas de renderização de drivers de GPU, enquanto essa Adreno 735 tá muito bem acertada nesse quesito, e que, como a gente pode ver, tá com uma performance lisinha. E pro nosso último jogo, Shadow of the Colossus, que, cara, tem um grande probleminha pra gente executar, porque o Shadow of the Colossus é um dos jogos que no emulador tá querendo pegar 60 FPS, e dentro do próprio PS2 ele pegava só 30, ok? Então a gente vai ter várias slowdowns, porque tem várias áreas aqui que ele tá tentando puxar para 60 FPS. Dá pra gente vir aqui nas nossas configurações do Nether, né, rapaziada? Como eu falei pra vocês, aqui nas opções de sistema a gente tem uma trava de FPS pra gente conseguir travar em 30 FPS e ele se manter. Porém, eu só quero ver aqui como é que está a performance dele bruta, sem nenhum tipo de trava de FPS, né? E que, como vocês podem ver, ele até começa muito bem, porém tem várias áreas ali no mundo aberto de Shadow of the Colossus que a gente vai ter vários problemas de slowdown por conta dessa constância de querer rodar em 60 FPS, e muitos celulares, é claro, não aguentam. Já aqui, ó, nessa parte aqui que vocês puderam ver que deu uma lagadinha, é uma dessas partes que ele tentou puxar para 60 e vocês puderam ver que ficou em vermelho, mas já aqui, chegando mais perto do nosso Colosso, a gente pode ver que tem 30 FPS ali estabilíssimos e, é claro, 100% de velocidade a todo o momento do nosso teste. Deixa quieto, né? É só eu falar que a todo momento do nosso teste que ele já desceu ali para uns 90, 89% de velocidade, mas ainda assim a gente consegue uma boa jogatina na parte de trás do nosso
colosso e sem muitas preocupações para você jogar joguinhos de PlayStation 2 dentro desse celular. Como vocês puderam ver, essa daqui foi a performance bruta do Poco F6. Ele é um celular excelente para todos esses emuladores, né, de coisas um pouquinho mais antigas ou de coisas mais atuais, como aqui um Lime 3DS ou coisas desse tipo. Ainda falta chegar otimização por parte dos emuladores para esse processador, porque é um processador novo, assim como faltava chegar para o Poco X6 Pro, ok? Mas já aqui com a performance bruta desse celular, a gente conseguiu rodar várias resoluções muito mais altas do que no Poco X6 Pro, por exemplo, ou até mesmo no que no próprio Poco F5, onde a gente rodava ali com uma resolução um pouquinho menor, justamente para conseguir ter o FPS. Mas aqui, como vocês puderam ver, conseguimos rodar tudo numa boa e com uma performance extremamente satisfatória, sem nenhum tipo de probleminha de slowdown ou coisa desse tipo. Todos os jogos pegaram ou 30 ou 60 FPS tranquilos, com pequenas exceções, é claro, como o Vita 3K, que, bom, falta otimização. Mas no geral, esse daqui foi o poder do Poco F6 com o Snapdragon 8S Gen 3. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vão lá ver os jogos que eu testei da Play Store dentro dele, que ele também é uma besta monstruosa para esses. Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esse vídeo favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau!